Buenos dias para você, meu querido aluno do oitavo. Pessoal, uma coisa muito importante que eu preciso dizer aqui. Já é a quinta vez que eu tô tentando fazer esse vídeo para vocês. Cara, eu não sei o que aconteceu hoje, mas tá muito difícil. Eu tô dando risada de nervoso aqui. Eu acho que às vezes eu não imagino quão difícil é a vida de um youtuber, né? Enfim, finalmente vamos continuar a nossa aula sobre o período regencial, tá? Vale lembrar que a gente acabou de ver, basicamente, o Dom Pedro I abandonando o poder no Brasil, o que gera até um sentimento meio estranho, né? Um sentimento meio de, poxa, mas como assim? O Dom Pedro criou o poder moderador para concentrar todo o poder na mão dele. O Dom Pedro, basicamente, se colocou acima da lei para se tornar um rei absolutista. Como que ele abriu mão do poder assim? Bom, a razão é muito simples. A primeira razão é que o seu próprio pai, o Dom João VI, faleceu. E ele era o primogênito, né, galera? Primeiro filho do Dom João VI, que deveria, então, pela sucessão hereditária, né, dos tronos, assumir o poder. E descobriu que, basicamente, Dom Miguel, assumiu o poder no seu lugar, como parente mais próximo do Dom João VI em Portugal. Isso já deixou o Dom Pedro I um pouco mais irritado, com uma certa urgência de ir para Portugal assumir o trono. A segunda questão é que se o Dom Pedro I ficasse mais, acho que um mês no Brasil, alguém ia degolar ele. E eu não tô brincando, galera. Onde o Dom Pedro pisava, as pessoas se revoltavam de maneira extremamente violenta. Então, o Dom Pedro I era jurado de morte em Salvador. Em Minas Gerais, ele tomou garrafada. Então o cara pensou, poxa, o que eu faço? Vou sair daqui do Brasil, ir para Portugal e assumir o trono e tentar recuperar minha popularidade com alguém, né? E dito e feito, tá? Ele vai para Portugal e ele se torna um dos reis mais populares da história de Portugal. Porque lá em Portugal, o Dom Pedro I era liberal. Olha a diferença, né, entre o Dom Pedro I brasileiro e o Dom Pedro brasileiro, assim, né? Aqui no Brasil, para nós, né? E o Dom Pedro I para os portugueses. Inclusive lá ele vai ser considerado Dom Pedro IV, né? E inclusive também ele vai ser considerado um rei liberal com altos requintes de parlamentarismo. E aí a gente que é brasileiro olha para isso e fala, putz, mas como assim, cara? Porque aqui no Brasil ele fez de tudo para retardar qualquer sinônimo de república, qualquer sinônimo de avanço social no sentido político, né? Tudo isso porque no Brasil ele era associado com as aristocracias, né, meus amores? E como as aristocracias são escravocratas, né, na sua imensa maioria, e muito retrógradas, né, ele acabava seguindo conforme, né, os planos dessa aristocracia. Em Portugal, você não vai ter a presença de escravidão, né? Os portugueses causam a escravidão, mas eles não têm a escravidão dentro de Portugal. Então a postura dele diante das elites portuguesas é outra, tá? O que mostra que, sim, não é o rei que faz o seu reinado, mas ele, na verdade, é um reflexo das elites e das aristocracias que estão em torno dele. Muito mais, inclusive, do que e do sistema socioeconômico, né? Muito mais, inclusive, do que da sua própria vontade. Então, Dom Pedro I, ele era absolutista no Brasil porque ele tinha uma alta adesão para ser assim, das elites brasileiras, né? Que morriam de medo de uma insurreição contra a escravidão, né? Então, de certa maneira, por isso que ele tem essas posturas diferentes. E se explica essa postura diferente do Dom Pedro em Portugal e no Brasil. E por isso que muitos portugueses, galera, ainda acreditam naquele mito do bom colonizador. Teve até uma treta entre os brasileiros e os portugueses, e foi bem recente, inclusive. E que os portugueses acham que realmente o Dom Pedro I foi um rei, tipo, igual ele foi em Portugal no Brasil. Vamos começar que a maioria dos brasileiros estava sob condição de escravidão. A segunda questão é, havia um exército no Brasil muito desgastado, que estava cansado de ser jogado contra a revolta popular. E a última que teve foi a Confederação do Equador, né, meus amores? Que não foi uma revolta popular simples, envolveu a maçonaria, envolveu grupos de profissionais liberais, envolveu inclusive alguns escravizados, né? Queriam transformar o norte do Brasil numa república independente, né?
Resultado disso tudo, acabou que com muita violência, o Dom Pedro I mandou as tropas do Brasil como mercenários, basicamente reprimir a população, né? Gente, vamos falar sério. Agora falando muito sério aqui. O exército brasileiro, ele é engraçado, porque se você for ler os escritos da época, eles vão dizer que o exército brasileiro ganhava bem, né? Que um soldado do exército era um soldado bem remunerado. Mas, gente, pelo amor de Deus, cara, bem remunerado na época da escravidão. Qualquer um poderia ser bem remunerado na época da escravidão, porque só de você ser remunerado já era um sinônimo de riqueza num país que era imensamente feito por mão de obra escrava, onde os trabalhadores compulsivamente precisavam trabalhar a troco de nada, né? Então, assim, é óbvio que qualquer um parecia ganhar uma fortuna perto da maioria da população brasileira, que era muito pobre, né? Essa pobreza extrema do Brasil, ela persiste até hoje por conta da escravidão, por conta das estruturas sociais que permaneceram desde essa época, tá, galera? Mas vale lembrar que o Brasil, ele é um país que profundamente marcado por essa desigualdade da escravidão e também pelo racismo gerado pela escravidão. E o ódio de classe também, tá? Mas o Brasil não é para amadores, não. O exército mesmo estava começando a se aproximar das ideias republicanas. Vale lembrar, galera, eu vou dar um exemplo de um líder militar que abraçou as ideias republicanas com louvor. Simão Bolívar, por exemplo, né, que foi líder no Peru, líder na Colômbia, né? Ele acabou sendo líder na Bolívia também. Ele foi um militar que inspirou muitas revoltas republicanas na América Latina toda, né? Que inspirou movimentos revolucionários, inclusive do próprio exército. Tem uma frase dele que vale dizer que é uma frase incrível, que é: maldito seja o soldado que atira contra o seu próprio povo, né? Porque era isso que os reis faziam, os soldados virarem as suas armas e atirar contra o próprio povo. Então, o sentimento de republicanismo estava tomando conta da América Latina também. Vocês viram comigo a história dos Estados Unidos da América, das 13 colônias, né? Vale lembrar que as 13 colônias foram uma inspiração muito grande para o mundo inteiro, né? A revolta, a Guerra de Secessão e as consequências da Guerra de Secessão, que foi o fim da escravidão nos Estados Unidos, e o regime republicano, Constituição Americana, por consequência, foram inspiração para o mundo inteiro. Mas dentro da América Latina, figuras como Simão de Bolívar foram figuras assim extremamente influentes para movimentos republicanos dentro dos exércitos, né, latino-americanos. Então, olha o contexto que a gente está vivendo. E os militares cansados de irem contra a população no Brasil, e esse contexto todo acontecendo em volta do Brasil. O que acontece? Nesse período, quando o Dom Pedro I vai para Portugal, é nesse contexto que se encontra o Brasil. Num contexto de imensidão de revoltas populares, falta de identificação com o governo imperial, republicanismos estourando na América toda, desde a América do Norte até a América do Sul, e, sobretudo, o próprio exército desgastado e cansado de ser jogado contra o povo. Nesse contexto começou o governo regencial, que vai ir de 1831 a 1840. O tempo suficiente para o Dom Pedro II fazer 15 anos e assumir o poder, tá? Então, nesse período, os governos das províncias, que eram os líderes provincianos, né, regenciais. O que era província, galera? É o mesmo que a gente chama de estado hoje, quando a gente se refere eu moro no estado de São Paulo, conheci uma pessoa que mora no estado do Espírito Santo, né? Fui visitar o estado do Paraná. Então, isso são as províncias. São regiões do Brasil que tinham líderes, né, ligados ao Dom Pedro I. Esses líderes vão passar a assumir o poder enquanto o menino Dom Pedro II, o Pedrinho de Alcântara, basicamente cresce, né? Nesse período, é esse o contexto que eu expliquei para vocês que esses esses líderes provinciais vão encontrar. Uma maneira deles conseguirem controlar a situação vai ser criando uma Guarda Nacional. A Guarda Nacional é uma espécie de milícia particular das províncias. E ela vai estar concentrada onde? No Rio de Janeiro, onde tem problema de milícia até hoje. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a Marielle, Marielle Franco, que era deputada do PSOL, foi assassinada por miliciano, né, galera?
E foi um crime político, que é bem típico de miliciano, inclusive, né? Matar opositores políticos. Aliás, a milícia no Rio de Janeiro surgiu para isso, né? Para controlar o exército. E quando eu digo controlar o exército, é que, tipo, a milícia foi uma maneira de corroer o exército por dentro e, ao mesmo tempo, também de ameaçar. Uma vez que o exército estava se juntando com as revoltas populares, então os milicianos, que seriam a Guarda Nacional, vão passar a serem basicamente contra o próprio exército. Tá? Olha a treta. Isso aqui, a história do Brasil não é para amadores, não, né? Não é para amadores, não. Então, a milícia, que seria essa Guarda Nacional, ou a Guarda Real, né? Ela vai ser feita só para conter revolta popular. Lembra da frase que eu falei de Simão de Bolivar? Compara com a situação no Brasil. Um exército feito só para conter revolta popular. Inclusive dentro do próprio exército, né? Exército imperial na época. Gente, tanto que esse problema das milícias do Rio de Janeiro persiste até hoje, né? Não deixou de existir miliciano no Rio de Janeiro. Mesmo que hoje seja ilegal. Hoje não é mais legalizado que nem na época do período regencial. Mas até hoje existem grupos armados do Rio de Janeiro que são contratados para fazer assassinatos, são contratados para fazer grandes investidas, assim, assustadoras em bairros periféricos, né? Se, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Se uma imobiliária está interessada num território que é considerado uma favela, e eles não conseguem apoio do Estado para basicamente expulsar aquelas pessoas que moram ali e construir um condomínio, né? O que é bem cruel se for parar para pensar. Eles vão para esses grupos milicianos e pedem para esses milicianos fazer esse serviço. E aí os caras fazem coisas do tipo pôr bomba debaixo dos barracos, tacar fogo na favela, por ser muito, muito plástico, né? Ali, muita madeira, incendeia tudo, né? Então, assim, você se pergunta, de onde vieram esses milicianos? São caras que foram expulsos do exército. Pois é, o melhor tipo de pessoa possível. Pessoas expulsas do exército por falta de comportamento, por crueldade. No caso dos milicianos atuais, tem expulso da polícia militar também, né? Que cometia tortura nas periferias e aí foi expulso, né? Porque isso não pode, né, galera? Não é função da polícia torturar os outros. Então, literalmente, essa galera, a barra pesada, que é a galera mais errada, forma esses grupos milicianos, que são grupos ilegais, que, honestamente, são parte da elite do Rio de Janeiro hoje. Eles já conseguiram ascender a ponto de ser da elite. Você vai ver os milicianos moram em condomínio de luxo, velho. E quando surgiu esses grupos armados, que hoje são ilegais, mas na época não eram? Nesse período regencial. Por isso que é importante a gente estudar história do Brasil, né, meus amores? Para entender a própria atualidade da história, tá? Então, no período da regência trina, haviam 3 regentes. No período da regência una, que é de 1835 a 1840, havia um regente. De maneira geral, 3 grupos políticos se organizaram para tomar o poder durante o período regencial, que são os liberais moderados, que eram conservadores, mais ligados aí no caso a grupos escravocratas, né? Ou seja, não queriam uma mudança estrutural do Brasil, mas que eram contra o poder moderador do Dom Pedro I e queriam tirar esse poder autoritário do Dom Pedro. Os liberais exaltados, que eram profissionais liberais quase sempre, médicos, advogados, comerciantes, mascates. Mascates são pessoas que fazem aquela, basicamente, venda de tecido, né? Venda de roupa. Então, assim, ou de objetos, né? Dependendo da situação, que são vendedores ambulantes, né? Essa galera, literalmente, gente, não se via representada em nada, né? Não tinha nada que eles olhassem para o Primeiro Império e se identificassem e vissem vantagem. Era uma galera que era contra a escravidão, inclusive, via na escravidão um grave problema social, gerador de pobreza e de acúmulo extremo de riqueza, né? Enquanto os donos dos escravos acumulavam riquezas exorbitantes, os escravizados acumulavam apenas problemas psicológicos, físicos, enfim, tudo que vocês imaginarem de ruim, né? E exploração. E tinha os restauradores, que eram conservadores extremistas, que eram a favor da volta... dos liberais exaltados, eles eram a favor do fim do Império também, tá? Agora, continuando os restauradores, eles eram a favor da volta do Dom Pedro I para o Brasil.
iludido esses restauradores, né? Até parece que o Dom Pedro I ia voltar. Acho que não ia voltar não, né, galera? Então, a gente vai ter uma reforma na Constituição em 1837, tá? Que vai basicamente diminuir o autoritarismo político da Constituição ortogada do Dom Pedro I, 1834, tá, galera? Eu falei errado. E suspenderam o poder moderador durante a regência, criando assembleias provinciais que poderiam criar impostos e leis regionais específicas, que não fossem contrárias à Constituição. Ou seja, a partir de agora os estados podem sim ter suas leis próprias, desde que não batessem de frente com a Carta Magna, né? Que é a Constituição Federal, tá? Até hoje é assim, inclusive. Vale lembrar que hoje a gente tem mais liberdade, mas até hoje a Constituição, o Código de Leis de um estado não pode bater de frente com a Constituição. Por isso que eu dou muita risada quando os vereadores daqui de Itacoaritinga querem fazer projeto de lei para a cidade que bate de frente com a Constituição, sabe? Como se a gente morasse numa ilha, né? Como se a gente não tivesse, de certa maneira, que se submeter a uma Constituição Federal. E aí, o coronelismo, basicamente, vai ser a marca da Guarda Nacional, criada pelo Padre Feijó durante a Regência Una. O Padre Feijó vai ser o líder da Regência Una. Ele é chamado de padre, mas ele não é padre. É muito bizarro isso, nunca entendi também. Porque ele era, na verdade, um coronel, né? Um dono de terras e, ao mesmo tempo, também dono de praticamente uma milícia pessoal, né? Isso faz com que os coronéis, basicamente, persigam qualquer opositor político e assassinem eles. Ele vai poder usar a força para fazer tudo que ele quer, inclusive ameaçar até outros membros da elite. Então esse período vai ser um período de terrorismo horrível. O Feijó é considerado o primeiro criador das milícias, né, da história do Brasil, que é um problema grave social nosso também, esses grupos ilegais armados, tá? Gente, se a gente acha o tráfico um grupo ilegal armado perigoso, sendo que o objetivo do tráfico é literalmente traficar drogas, né? E não necessariamente matar pessoas, mas é lógico, né? Que o vício que essas drogas geram acaba acarretando em mortes, né? Indiretamente. Imagina um grupo armado que o objetivo é assassinar mesmo. Sabe? Eu não consigo entender como as pessoas se indignam tanto com o tráfico e acham milícia uma coisa normal. Porque não é normal. Né? Esses caras, eles têm muita arma, gente. Vocês não têm noção. O assassino da Marielle encontraram 111 fuzis dentro da casa dele. 111, cara. Então, assim, é um problema social grave até hoje, né? Então, olha só. O coronelismo permanece. Eu vou continuar a leitura da página 170 aqui, galera. O fenômeno do coronelismo político, surgido no período da regência, permanece até hoje em determinadas regiões do país, apesar do fim da Guarda Nacional. Pessoas mais ricas, donas de muitas grandes propriedades, controlam a política local, redistribuem verbas oficiais e ameaçam opositores, com a conivência de autoridades municipais, estaduais e federais, com a qual trocam favores políticos. O poder dos chamados coronéis ora é garantido pela força, com ameaças físicas, ora pelas concessões de favores. Nas últimas décadas, ele tem sido renovado pelo chamado coronelismo eletrônico, em que o dono de emissoras de rádio e televisão locais divulgam apenas notícias de seus interesses. Muitos desses proprietários de emissoras de TV e rádio utilizam seus veículos para a autopromoção, viabilizando dessa forma suas eleições e de seus partidários para o Senado, Câmara de Deputados, Assembleias Legislativas e Prefeituras. Embora a Constituição de 1888 proíba que deputados e senadores tenham cargos ou função de emissoras de rádio e TV, muitas driblam a proibição da a proibição nomeando outras pessoas que os representam. São os chamados laranjas, tá? Então, a questão da milícia envolve corrupção política, envolve concentração de poder, envolve muita coisa ao mesmo tempo. É um problema grave da história do Brasil e que permaneceu principalmente no Rio de Janeiro. E por isso que não se surpreendam tanto com esse foco no Rio de Janeiro, né? Porque eu sempre me perguntei, a capital do Brasil é Brasília, certo? Por que as emissoras, a maioria, estão no Rio de Janeiro? Por que as principais igrejas do Brasil estão no Rio de Janeiro? Porque os milicianos estão no Rio de Janeiro, que são grupos armados que vão defender os interesses dessas pessoas. Respondido? Então é isso.
Espero que vocês tenham gostado da aula. Tarefa página 171, tá, meus queridos? É engraçado, porque pareceu que eu tô falando artigo 171, né? Um beijo pra vocês e até a próxima.